Com licença, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, João Barpe, que está aqui nos acompanhando, servidores da casa, João Luiz Kaiser, Gilson Guerini, nosso jurídico da casa, e a todos que nos acompanham de suas casas. Então, hoje eu tenho dois assuntos muito importantes, né, para falar, para passar. Estivemos em viagem, então gostaria de prestar contas à população, sendo que nós, vereadores, nós temos, conforme rege o nosso regimento interno, nós temos 8 diárias por ano, cada vereador, para ser usada para trabalho, seja para cursos, para buscar, né, para o nosso município. Então, como eu já não tinha mais minhas diárias, já havia usado todas elas, mas tinha essa viagem tão importante para ir em busca de recursos e também com umas agendas muito importantes para se fazer. Essa viagem eu fui com custos próprios meus, que estive, né? A gente saiu aqui na terça-feira, dia 19, e retornamos na sexta-feira. Juntamente comigo foi o senhor prefeito municipal e o secretário de administração, Miguel Piccoli, e também o colega vereador Zelindo Casão. Então, falar um pouco das agendas que fizemos lá. Na terça-feira, dia 19, nós saímos muito cedo daqui, do nosso município, e chegamos a Florianópolis, e no mesmo dia nós tínhamos uma agenda às 19 horas no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Essa agenda foi com o senhor presidente Erneus João de Nadal, ele que é natural aqui do nosso município. Então, tínhamos essa agenda para manter uma conversa com ele a respeito de alguns alinhamentos, né, e alguns detalhes do CTG Rincão Folhas Verdes, e fomos muito bem recebidos, sempre somos muito bem recebidos por ele lá. Também gostaria de falar que nessa agenda do dia 19, nesse dia tivemos só essa agenda, mas na quarta-feira nós tivemos a agenda que tratava a respeito da situação, né, que nós temos da nossa usina Foz do Chapecó. Quarta-feira, então, nós tivemos 3 agendas, né, no IBAMA, na Foz do Chapecó e no IMA, né. Então, o IBAMA, todos sabem que é um órgão que protege, fiscaliza o meio ambiente no Brasil. A Foz do Chapecó, né, é a que produz energia, né, para nós. E o IMA é o órgão do meio ambiente a nível estadual. Então, gostaria de falar como foi essa agenda e o que foi tratado lá, né? Então, nós tivemos uma comitiva que participou, né? Nessa comitiva, ela contou com lideranças de São Carlos, de Mondaí, nós aqui do nosso município de Caibi, de Palmitos, de Águas de Chapecó, e que participaram nesses encontros, né? Que foi no IBAMA, né? No Centro Administrativo da Foz do Chapecó e no Instituto do Meio Ambiente, no IMA. Então, nós tivemos lá também conosco o nosso deputado Altair Silva, né, que fez parte da nossa comitiva e auxiliou muito, né. Tivemos lá os prefeitos, né, de Água de Chapecó, o prefeito de Água de Chapecó, Oscar Barella, o vice-prefeito de São Carlos, o Djavan Marlo Brutcher, a prefeita de Palmitos, a Giovana Giacomoli, o prefeito de Caibi, Éder Piccoli, o prefeito de Mondaí, Elisandro Mainardi, e além do presidente da Câmara de Palmitos também, o colega Dayan Rodrigo Boic, né? E eu, como representando aqui a Câmara do município de Caibi, juntamente com o colega Zelindo Casão. Então, dizer de que foi um dia de muito aprendizado, de muito esclarecimento, de muito questionamento naquele dia. Nós falamos muito a respeito e explanamos na primeira agenda no IBAMA. Tivemos momentos tensos também, porque sempre que a gente chega, assustava um pouquinho, porque era uma comitiva expressa, né? Então, cada um colocava lá, se apresentava, e depois, algumas pessoas, cada agenda, algumas pessoas que iam direcionar os assuntos. Então, lá, o que era o ponto principal nosso, né?
Primeiro, a questão do meio ambiente, a questão do aumento desordenado do nosso rio Uruguai, né? Que hoje a gente vê que temos dados, né? Onde se falava lá que períodos antes da existência da barragem, período de 2 semanas de chuva com acúmulo de 15 metros de água, é que aí o rio realmente acabava saindo da sua margem, né? Hoje basta a gente, chove um dia e meio, já pelo fato da barragem, né, acaba se desordenando, acaba ocasionando agricultores ribeirinhos, acaba perdendo a produção. A própria questão do turismo, nós tivemos lá o senhor Gelson Bride, ele que é responsável do turismo de Palmitos, onde ele explanou muito bem essa questão, falando de Palmitos, que Ilha Redonda realmente está uma cidade fantasma, um local que as pessoas não querem mais ficar lá. Por quê? Porque vocês sabem, durante um ano, quantas vezes eles tiveram que tirar os móveis de dentro lá. Lá tem hotel, lá tem toda aquela, né, aquele empreendimento que as pessoas fizeram lá. E contava ele que num determinado domingo um carro estava estacionado e quando viram a margem do rio, de um momento para o outro, né, aumentou e levou o carro do senhor que estava lá. Então, isso tudo foi colocado lá. Claro que cada lugar nós tivemos, né? No IBAMA, o que eles querem saber? É o que está acontecendo com o meio ambiente, né? No IBAMA também, essa questão de aviso precisa ser avisada, as pessoas precisam ter uma forma de contato para pelo menos saber que dentro de tantos minutos a margem vai estar, né? Eles se defenderam também, né? Colocaram para nós de que existe um órgão, né? Que é a Operadora Nacional de Sistemas, né? Que é a ONS, que é a central é Brasília, e de que aqui eles não é aqui na Foz do Chapecó, que é eles lá que visualizam e sabem o momento de abrir as comportas ou não. Então, aqui não é aqui que é monitorada, e sim é Brasília. É lá que eles monitoram tudo. É o momento que eles precisam de mais água ou eles precisam soltar água. Então, não é aqui. Então, a gente sentiu que nós precisamos ir à frente, né? Então, nós precisamos mexer com os deputados federais para também servir isso, né? Então, assim, saímos do IBAMA positivos também, porque eles irão fazer um estudo, irão se deslocar, estar vendo a questão do pescado, né? A Foz do Chapecó, é de conhecimento de muitas pessoas que são soltos, né? Eles fazem toda essa recuperação e que eles soltam as espécies de peixes, né? Ali próximo da barragem. Só que esses peixes não estão conseguindo se reproduzir e está tendo não existe, ou eles são pescados, né, numa margem, ou eles, mas o outro decorrer do rio Uruguai, os peixes não existem mais. Então, assim, uma coisa, o que eles nos disseram lá, que nós precisamos lutar, porque há estudo, sim, de se fazer mais barragens no rio Chapecó, e aí eles nos deram um alerta, olha, se vocês não querem que acabe totalmente os peixes e que realmente as coisas fiquem pior do que estão, não sei se isso é um aviso para nós, mas que a gente precisa se ligar, é que não deixar que aconteça isso, que se faça mais usinas no rio Chapecó. Então, é uma preocupação muito grande, né, gente? Agora, uma das coisas que eles nos falaram é registrar tudo. Nós precisamos registrar. Olha, o tal local tinha, né, o que acontecia? Tem que registrar, tem que ser tudo registrado, porque não resolve. Lá foi feito todo um registro de tudo que foi falado, então ficou, né? Então, a gente saiu também, não podemos dizer que as coisas vão mudar da noite para o dia, não, né? É o primeiro passo que está sendo dado, e tenho certeza que nós estamos no caminho certo. A gente sabe que a Foz do Chapecó não vai
sempre vai existir, né? Mas nós precisamos trabalhar para que não se tenha tantos danos como a gente está tendo. Então, falamos também sobre as marequinhas, né? As marequinhas foi um assunto que foi tratado lá na Foz do Chapecó, também no mesmo dia, e eles nos colocavam o seguinte, que as marequinhas é um problema para eles também. Eles também têm isso, para a própria usina, causa um dano irreversível. Eles nos colocaram até fios de aços antes de chegar, né, na usina para conter, porque eles também não estão sabendo o que fazer para conter essas marequinhas. Mas aí tem os vândalos e as pessoas vão lá e rompem aqueles fios de aço e aí acaba vindo e acaba se proliferando mais ainda. Uma coisa que eles nos falaram, e até foi uma colocação minha quando eu coloquei, e eles nos disseram o seguinte, se as marequinhas estão se proliferando, é porque está tendo dejetos no rio, né? Então, ali tem cidade próxima, mas daí eu questionei, e como que as marequinhas seguem o curso do rio, e aí lá no decorrer, no interior, os dejetos, mas daí nós temos outros dejetos, né? Aí a gente tem material orgânico, tem os dejetos de suíno que são jogados, né, nas lavouras, e aí acabam indo e as marequinhas vêm, e por isso que elas ficam no cursor, mais nas águas mais paradas. Mas é uma luta da usina Foz do Chapecó, é uma luta do IBAMA e do IMA também. Então, dizer que, assim, nós vamos agora à frente, né? Eles nos colocaram vários pontos importantes para se seguir. A importância é nós conversarmos e entrarmos em contato com deputados federais, deputados estaduais, que são aqui da bancada do Oeste, e fazer uma audiência pública, e precisamos movimentar, porque se nós não fizermos esse movimento, corre o risco de talvez a gente ter problema mais sério, né? Nós sabemos que a barragem, quem está na montante, né, que a montante é acima da barragem, quem está na montante foi indenizado na época que teve a barragem, né? A preocupação deles não era os pós-barragem, né, que é a jusante, mas agora o problema está vindo para quem está na jusante, que somos nós, é pós-barragem. Diziam os antigos que com a barragem não se ia ter mais enchentes, né? Só que ao contrário, está sendo muito mais. E um dos fatores é que a usina Foz do Chapecó é a última barragem que tem no Rio Uruguai, então acaba ocasionando isso também. Então, a preocupação é grande, sim. Eu acredito que os órgãos competentes, com isso, eles sentiram que realmente os municípios estão unidos, né? Quanto ao pescado, quanto à não existência mais da pesca artesanal, né? O caso do pescador, ocasionando vários fatores ali socioeconômicos, né? E a natureza e também a parte de turismo. Então, a gente tem um caminho ali, foram elencados vários pontos, e agora a gente sucessivamente vai seguir aí. Gostaria também de dizer de que estivemos em algumas secretarias, né? Visitamos na quinta-feira, então, uma agenda no gabinete do senhor governador, onde fomos recebidos pela secretária Dani Pinheiro, né? Ela que é secretária de gabinete do senhor governador, sobre demandas locais e obras que estão acontecendo no nosso município. Foi uma conversa muito boa. Também estivemos nesse mesmo dia na Secretaria do Estado de Desenvolvimento, na Estrada Boa Rural, onde lá fomos atendidos pelas profissionais Bruna Brito e Letícia Rossi, onde muitos questionamentos foram feitos a respeito da Estrada Boa Rural, juntamente com o senhor prefeito, ali com o secretário de administração, e tendo ali explicações importantes para a sequência do que está sendo feito no nosso município. Também estivemos na ANM, Agência Nacional de Mineração, atendidos pelo gerente Zumblick, né? Esse órgão, a ANM, é um órgão que concede administrar direitos de lavra e pesquisa mineral. Então, tem um assunto muito importante que foi tratado lá, que no decorrer do tempo a gente vai estar explanando aqui para vocês também. Também estivemos na Secretaria do Turismo, com o secretário André Moser, colocando, né, a questão do turismo de Caibi, a nossa, né,
buscando também recursos, que é ali que vem o recurso que é liberado pelo governador, né, que vai para o turismo, e o turismo repassa principalmente para a nossa imagem, né, que vai ser construída ali na Nossa Senhora da Salete. Então é uma preocupação para o recurso, né, já tem uma parte, mas fomos em busca para mais, né. Também estivemos, não poderia deixar de ir, né, até a Assembleia Legislativa, que é a LESC. Estivemos no gabinete do senhor deputado Altair Silva, na deputada Paulinha, agradecendo também o recurso, né, e deputado Mário Mota, onde foram entregues demandas, né, emendas que precisamos, né. Agora, esse ano, elas não são pagas, mas a gente solicita neste ano, para no ano que vem a gente conseguir. Também estivemos na Secretaria de Assistência Social. Então, como falou o colega Divair, foi um momento muito importante, que tive o prazer de estar junto lá e presenciar a assinatura, né, na Secretaria da Assistência Social, Mulher e Família, onde assinamos o convênio de construção de casas, né, 12 casas do convênio Casa Catarina, né. Então, Caibi foi o primeiro município, né, gente? Primeiro município a assinar esse convênio no Dia da Habitação. Parabenizar, né? Parabenizar a quem está à frente disso. Existe, no momento que o governo ele lança esse programa, os municípios têm que correr, né? Tem que correr atrás, tem que fazer o projeto, tem várias etapas que tem que ser feitas, né? Então, assim, é muito importante. São mais de 200 municípios que fizeram adesão desse programa. Mas o primeiro a chegar lá apto e assinar foi Caibi. Então, foi um momento muito importante, né, para isso, né, para essas 12 casas. Então, conforme os critérios, vou falar aqui porque é importante, como os colegas falaram, nós somos vereadores e nós somos procurados, né, e muitas pessoas questionando, né, como vai ser esse programa, como eu escrevo. Inclusive, solicitei também para que, importante, quem é órgão competente, fazer um vídeo, colocar, explicando passo a passo para as pessoas, para elas estarem bem firmes, né, e para estar tranquilos também e saber que vai ter tempo para essa inscrição. Então, conforme o critério para fazer a assinatura do convênio, o que precisava, né? Primeiro, o município ele tem que fazer a licitação, né, para a abertura de licitação para a empresa que se habilita. Então, essa licitação já foi feita para o nosso município, está ok. A empresa que venceu é a empresa Meval, que vai construir essas casas, né? O segundo passo, né, é ter a área de terra. Na verdade, primeiro ter a área de terra, né? Seria quase o primeiro. Então, assim, Caibi tem uma área de terra já, né? Então, isso já é um passo à frente, né? E terceiro, aguardar o recurso em conta, né? Que agora, após assinado esse convênio, em torno de umas 2 semanas o recurso já está em conta, e aí o executivo já assina a ordem de serviço. Aí inicia toda a parte lá de trabalho, né? A partir dali inicia outra etapa. Então, haverá 12 meses de prazo para essa empresa construir essas 12 casas, né? Então, nesses 12 meses, o município tem o prazo agora para lançar um edital com a relação de critérios que vão ser seguidos, né, conforme o Estado preconiza também, para os interessados se inscrever. Então, o edital vai ser lançado, provavelmente vai ser divulgado, quem tem interesse, conforme o edital, quem, né, já vai ver se eu sou classificado nesse edital ou eu já sou desclassificado pelos critérios que tem que seguir. Então, assim, é importante isso, né? É uma prioridade e a gente diz que nós precisamos muito mais do que 12 casas, né? Conversava com o senhor prefeito na viagem e lá, nós precisamos muito mais casas, e um desses assuntos dessa viagem também o senhor prefeito foi em busca, né? Então, dizer de que, inclusive, foi uma das solicitações realizadas, né, ao Jorginho Melo, no SC levado a sério, que o SC levado a sério é quando os prefeitos vão até o governador, onde ele faz nos núcleos, como ele fez Maravilha, Concórdia, em vários locais, Xanxerê,
Então, ali os prefeitos colocam o que é prioridade. E para nós, o nosso prefeito colocou como prioridade no SCC levado a sério o valor de 2,5 milhões para pavimentação de toda a parte de infraestrutura para mais 100 casas, né, para ser construídas no lote, lá nos lotes Vida Nova. Então, assim, os lotes existem lá, né, conhecimento de todos. Esses lotes, eles precisam ser feita toda a pavimentação, toda a parte de infraestrutura, né? Então, esse programa, ele vai ser uma outra faixa, né? Quando abrir inscrições, vai ser outra faixa, aonde vai ter o terreno, como o loteamento Vida Nova, os moradores, eles precisaram pagar toda essa parte de estrutura, toda a parte de pavimentação. Já nesse quadro desse critério, não, vai ser diferente. Então, a pessoa vai pagar somente a casa, vai ganhar o terreno e também toda a pavimentação. Então, tem mais 100 casas para serem, né, construídas. Acredito que, né, o ano que vem isso vai já está programado e já foi solicitado esse valor pelo senhor prefeito, e que será algo que nós precisamos, né, gente, porque sabemos o quanto, né, e provavelmente em breve será feito inscrições para fazer um diagnóstico, para saber quais os perfis, né, qual é o grau, qual os critérios, porque cada um tem aquele que tem o terreno e que talvez queira construir sua casa, mas ele já tem o terreno, então ele pode ser encaixado num outro critério, ou aquele que precisa do terreno e da casa. Então, são vários pontos que a administração, né, pode estar auxiliando ali numa conversa, inclusive com a Caixa Econômica, né, governo federal, que isso é importante, nós precisamos lutar para isso. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigada.